Eis capítulo de número 19, verso de número 3 e verso 4. Elias com medo levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Paz seja convosco, que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos. Estamos diante de um texto para reflexão nesse culto da família e observamos que Elias fez uma oração. Ele fez uma oração. Mas antes, os versos anteriores, as frases anteriores nos identificam a situação do profeta. Elias teve medo, o profeta teve medo. Aquele homem que enfrentou terríveis e tremendos desafios e os venceu. Aquele homem que enfrentou uma seca severa, enfrentou fome sobre a terra e venceu. Aquele homem que orou para que não chovesse, não choveu, orou para que chovesse, choveu. A Bíblia diz que ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Então ele teve medo, o profeta teve medo. Ele não deixou de ser filho de Deus, de ser profeta de Deus. Ele continuou sendo profeta de Deus, servo de Deus, filho de Deus, mas ele teve medo. Se a pessoa passa uma situação de adversidade e ela fraqueja um pouco nos seus sentimentos, ela não deixa de ser filho de Deus por isso. Então, se esse profeta teve medo, Elias teve medo, porque a gente vai julgar pessoas que em momentos de aflição também eles têm medo. Não tem como nós condená-lo, achar que ele é menos espiritual ou menos filho de Deus por isso. Se o próprio profeta Elias teve esse sentimento de medo, embora a Bíblia diga não temais, mas ele sofreu uma ameaça de morte vindo da parte de Jezabel, e ele teve medo, ele se levantou, ele quis salvar, curioso, ele quis salvar a sua vida, mas ele se dirigiu para o deserto, passou primeiro pela cidade de Berseba para deixar o seu moço, e durante um dia inteiro ele caminhou o deserto adentro, e sentiu vontade de morrer, e ele fez uma oração. Não foi uma exclamação, não foi uma queixa, mas ele orou. É interessante a gente perceber que geralmente Deus ouvia a oração do profeta Elias. Até mesmo antes dele encerrar a oração, falou amém, quando desafiava os profetas de Baal e de Azera, o poste ídolo, no monte, o Monte Carmelo, salvo engano. Antes dele falar amém, já tinha descido fogo do céu. Quando ele disse que não choveria sobre a terra, ele disse: segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Então, ele era um homem acostumado a ser ouvido pelo Senhor. Ele sabia que Deus ouvia essa oração. E Deus respondia positivamente à oração de Elias. Mas agora ele estava pedindo algo que Deus não faria. Ele disse: tira, Senhor, a minha vida. Basta. Esta foi a oração do profeta. É muito importante a gente observar o que a gente ora, como a gente ora, e até mesmo a expectativa da nossa oração. Não é bem verdade o jargão, a frase que a oração move a mão de Deus. Parece uma ilustração de alguém operando uma máquina, com o controle ali das alavancas. E Deus não seria assim, obedecendo a um controle na mão dos homens. Não é bem isso. Deus é soberano. O próprio Jesus, quando ele estava na agonia do Getsemane, ele chorava, ele orava, ele orava com grande agonia. Ele dizia: minha alma está angustiada até a morte. Ele suava gotas de sangue e corria até o chão. Mas ele não pediu para que a vontade dele, o Cristo, prevalecesse. Mas ele dizia ao Pai: seja feita a tua vontade, não é? Seja feita a tua vontade. Porque Jesus nos ensinou a oração que tem resposta positiva. Ele diz:
Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Então tem esse condicional, não é? De João 15, verso 7. Se vós estiveres em mim, e se a minha palavra estiveres em vós. Em Mateus 12, 38 e 39, nós temos escribas e fariseus fazendo um pedido para Jesus, né? Pedindo algo para Jesus. Eles se aproximam e digam: mostra-nos um sinal, isso nos basta. E Jesus vai responder: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal vos será dado. Então que nós temos alguém pedindo e Jesus falando não. E ainda justificando, explicando, ou destacando aqui quem é que estava pedindo. Uma geração má e adúltera. Então, diante dos nossos olhos, da nossa geração, uma geração má, está achando que tem um controle para mover a mão de Deus a seu bel prazer, a hora que quer, como quer, para pelos seus próprios deleites e caprichos, né? Tiago falou, capítulo 4, verso de número 3. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastarem vossos deleites. É para a competição, é para a ostentação. Para que é? Não é? Então aqui nós temos o profeta orando ao Senhor, pedindo a Deus alguma coisa, e graças a Deus, o plano de Deus para a vida de Elias é que era outro. É como se Deus dissesse: ó Elias, eu sempre te respondi, várias vezes respondi positivamente, mas dessa vez nós estamos em desacordo. Nós estamos em desacordo com o seu pedido, que não está de acordo com a minha vontade. Porque a oração que Deus responde é quando o nosso pedido está de acordo com a vontade dele. Se vós estiveres em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós. Deus não vai mudar a vontade dele, a soberania dele, o propósito dele, o plano dele, se nós não estivermos se nós não estivermos com a palavra de Deus no nosso coração, se não estiver em sintonia, se o nosso pedido não estiver de acordo com ele. Então ele vai estabelecer os teus propósitos. Ele diz, né? Eu sei que planos que tenho a vosso respeito. Em outro trecho ele fala assim: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Agora Elias, ele pede a Deus para morrer. Basta, é melhor morrer. Ele pediu a morte. Todavia, existia um plano bem diferente para a vida de Elias. Vocês que conhecem as Escrituras sabem muito bem que o plano de Deus para a vida de Elias não era a morte. Ele ia ser uma pessoa diferenciada, uma raridade, alguém que não morreria. Ele teve medo, ele sentiu vontade de morrer, ele chegou a orar: tira minha vida, Senhor. Mas o plano de Deus para ele era totalmente diferente. O primeiro plano é que ele haveria de ser arrebatado vivo, sem ver a morte. Olha o contraste absurdo do desejo dele, o pedido dele e a vontade de Deus. E quando ele trouxe para próximo dele Eliseu, que haveria ser o profeta sucessor, o seu profeta sucessor, eles caminhavam por vários lugares, né, pelo Jordão e por vários lugares, e quando eles atravessam o Jordão, eles iam caminhando um ao lado do outro, caminhando, falando. A Bíblia diz que um carro de fogo com cavalos de fogo separou Elias de Eliseu, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Está em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 11. Então o primeiro contraste foi esse, que Elias não haveria de morrer. Não estava no plano de Deus a morte de Elias. O propósito de Deus para a vida dele era arrebatá-lo vivo. Ele já havia enfrentado vários desafios, já havia enfrentado vários perigos, já havia sido perseguido severamente pelo rei, pela mulher do rei, por Jezabel. Já havia enfrentado uma fome, uma seca, uma escassez de chuva por 3 anos e meio. Tudo isso esse profeta ele enfrentou, mas ele não haveria de morrer. Por que não ia?
porque não era propósito de Deus. Eu quero até abrir aqui um parêntese e falar, né, da parte da palavra de Deus, uma exortação para alguém que pede para si o fim, como Elias pediu, diante das adversidades, como ele também enfrentou. Mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus, é o plano de Deus. Não é? Alguém que já tinha um propósito de morte era o Judas, aquele traidor, ganancioso, que a Bíblia fala que ele tomava o que era lançado na bolsa, e quando a mulher ungiu os pés de Jesus, ele disse que era desperdício, porque ele queria tirar daquela parte daquele dinheiro se vendesse aquele perfume. Mas Elias era diferente. O plano de Deus era arrebatá-lo vivo, graças a Deus. Tudo que ele enfrentou, toda a adversidade, todo o ambiente que ele viveu, não importava. Deus haveria de levá-lo vivo ao céu. Então não importa a adversidade que a gente enfrenta, a situação que a gente vive, não importa o ambiente que a gente está, mas o propósito de Deus não vai ser frustrado. Ele vai permanecer inabalável, agindo Deus. Ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar os planos de Deus. E por fim a gente vê Elias aparecendo, como que está citado, Mateus capítulo 17, verso 2. Jesus foi transfigurado diante dos seus 3 principais apóstolos, Pedro, Tiago e João. O rosto do Senhor Jesus resplandecia como o sol, as suas roupas se tornaram resplandecentes como a luz. E verso 3, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Olha só, aquele Elias que pediu a morte não morreu, mas ele foi arrebatado vivo. Deus tinha outro propósito para ele. Quando Cristo viesse à terra para exercer o seu ministério, já estava previsto de que Elias, juntamente com Moisés, falariam com Jesus no Monte da Transfiguração. Que propósito maravilhoso, né? Poderia ser Moisés e Samuel. Samuel foi um grande vulto do Antigo, um grande personagem do Antigo Testamento. Não foi apenas profeta, foi sacerdote, foi juiz. Mas não era Moisés e Elias. Poderia ser Moisés e Abraão, pai da fé, amigo de Deus. Poderia. Mas não, o propósito de Deus era Moisés e Elias. Inclusive a oração de Abraão, o amigo de Deus, não era uma oração poderosa, não é? O pastor X faz oração poderosa. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso. A oração de Abraão, como a oração de Davi, de todo servo de Deus, não era uma oração poderosa. O poder pertence a Deus, é uma oração humilde. Senhor, eis que me atrevo a falar, ainda que sou pó e cinza. Era assim a oração. Então a oração é com humildade. E agora nós vemos esse Elias, que cumpriu na vida dele o propósito de Deus, ainda que ele tivesse pedido outra coisa. Então vamos tirar uma última lição aqui do texto, embora é inesgotável, né? A palavra de Deus não tem limitações a ela, o seu poder. Mas a oração, então, nem sempre não é para mudar o plano de Deus ou a vontade de Deus. Pelo contrário, a oração é para nos condicionar à vontade de Deus. Ela vai condicionar a nossa pessoa, não a pessoa de Deus, porque ele é imutável, Deus é imutável, nós mudamos, Deus é imutável. Quando Jesus disse a Pedro que Satanás haveria requerido de peneirá-lo como trigo, Jesus orou para Pedro, não para livrá-lo da provação que haveria de vir sobre ele, mas ele disse: eu orei por ti, para que a vossa fé não desfalecesse. Está em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Eu orei por ti, Pedro, para que a vossa fé não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça aos teus irmãos. Paulo entendia isso, por isso em 1 Timóteo 4,7 ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, os propósitos da oração é manter a nossa fé inabalável diante das adversidades que haveremos de enfrentar, das potenciais adversidades que temos pelo caminho. O outro propósito da oração é nos condicionar
a vontade e a soberania de Deus, para nós não murmurarmos, não pecarmos contra Deus diante dos problemas. O outro propósito é termos paz em meio às tempestades. Termos paz, vivemos em paz em meio às tempestades. E também o outro propósito é nos alegrar mesmo nas perdas, porque a palavra do Senhor, ela mostra o mesmo Paulo, quando ele fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10, ele fala assim: como entristecido, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, ele fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é necessidade, sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como a ter fome, ter abundância como a passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele conclui no verso de número 13. Então estamos diante de um exemplo do profeta Elias. E toda aquela adversidade que ele viveu também não estava fora do controle e da soberania de Deus. Quando houve aquela fome sobre a terra, nos dias do rei Acabe e do profeta Elias, não era obra do diabo, né? Não era obra do diabo, mas era resposta da oração. E toda a adversidade que ele enfrentou tinha um propósito. E por fim, ele orou e Deus não respondeu uma de suas orações, porque a oração que ele fazia pedindo a morte era contrário ao plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus era vida para o profeta, era arrebatá-lo vivo, não era que ele morresse. E o plano de Deus é que ele tivesse aquela conferência com Moisés e com Jesus transfigurado, relatado em Mateus capítulo 7. Tenhamos fé em Deus, mesmo diante das adversidades, das circunstâncias. Nós cremos que existe a ressurreição dos mortos e nós temos essa rica esperança, porque se a nossa esperança em Cristo só for apenas para essa vida, somos mais miseráveis dos homens. E a esperança em Jesus é aquela esperança que Marta teve, né? Em João capítulo 11, quando Jesus disse: o seu irmão há de ressuscitar, e ela falou: eu sei que ele haverá de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todavia existe um grupo que não vai ver a morte, nem a morte física, porque vai ser arrebatado, como Elias assim o foi também. Que a bênção de Deus seja sobre todos, em nome de Jesus.